Um coração vermelho. Só isso. Na tela do celular dele. Cris com um coração vermelho. Eu fiquei parada no meio da sala escura, com aquele coração me olhando. Eram 11h30 da noite. Ele estava dormindo no sofá. A luz da cozinha estava acesa. Sempre esquecia de apagar. E eu entendi, ali, que os últimos 25 anos da minha vida tinham acabado de mudar de nome. Não gritei. Não acordei ele. Não liguei para ela naquele momento. Fiz a única coisa que fazia sentido. Abri o celular e li. Porque não é uma história de traição. É uma história de quem eu me tornei depois dela. Meu nome é Sandra. Tenho 51 anos. Sou aquela mulher que você vê no mercado. Carrinho cheio, lista na cabeça, expressão em lugar nenhum. Penso em tudo o que precisa ser feito e em nada que precisa ser sentido. Passei a vida sendo eficiente, organizada, pontual. Era professora de matemática há 20 anos. O tipo de profissão que exige que você apareça todos os dias, funcione, seja previsível. Aprendi cedo que imprevisível era problema, que sentimento demais atrasava, e fui aprendendo a guardar tudo num compartimento pequeno, fundo, bem fechado. Não foi uma decisão consciente, foi acontecendo. Cada vez que eu chorava no banheiro antes de sair para o trabalho e depois lavava o rosto, colocava a base e entrava na sala de aula como se nada tivesse acontecido. Cada vez que eu segurava uma briga para não assustar Cauã quando ele era menor. Cada vez que eu dizia que estava bem quando não estava, porque estava bem era mais simples do que explicar o que estava. Fui ficando boa nisso, boa demais. Tinha um marido, Roberto Figueiredo, engenheiro civil, homem de poucas palavras, mas quando falava eu me sentia vista. Era o que eu mais gostava nele lá no começo, essa sensação de existir dentro do olhar de alguém. Ele tinha um jeito de me olhar quando eu falava que me fazia sentir que o que eu estava dizendo importava de verdade. Não é uma coisa pequena. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem sentir isso. Eu senti durante anos. E fui ficando tão acostumada a esse olhar que não percebi quando ele parou de aparecer. Com o tempo, fui ficando invisível dentro da minha própria casa. E não percebi. Ou percebi e escolhi não olhar de frente. Que diferença faz no final? E tinha uma amiga. 25 anos de história entre nós duas. Dividimos apartamento na faculdade, num quartinho de 3x4 com uma janela que não fechava direito. Dividimos o vinho barato das madrugadas dos 20 anos, os sonhos impossíveis, as dores de amor que a gente achava que iam durar para sempre, mas não duravam. Ela estava no meu casamento. Foi minha madrinha. Usou um vestido verde musgo que eu escolhi porque combinava com os olhos dela, e ela reclamou de brincadeira que eu estava tentando fazer ela eclipsar a noiva, e nós duas rimos tanto que o fotógrafo teve que esperar. Estava lá quando minha mãe morreu. A ligação que ela fez naquele dia eu nunca vou esquecer. Ela não disse nada. Só ficou no telefone comigo enquanto eu chorava no corredor do hospital. 40 minutos de ligação. Ela do outro lado, em silêncio, só respirando junto comigo. Estava lá quando meu filho Cauã nasceu prematuro e ficou 12 dias na incubadora enquanto eu aprendi o que é medo de verdade. Ela apareceu no hospital com uma muda de roupa para mim porque eu tinha ficado 3 dias com a mesma blusa, e ela sabia que eu não ia pedir. Era a pessoa que eu ligava às 2 da manhã quando o mundo desabava. E ela sempre atendia. Sempre. Preciso que você entenda o tamanho dessa amizade antes de eu continuar. O que vem depois só dói tanto por causa disso. Quando a gente casou, em abril de 1999, Roberto chegou ao altar com os olhos vermelhos. Eu achei que era emoção. Ele nunca confirmou. Eu nunca perguntei. Mas aqueles olhos me pareceram a coisa mais bonita que eu tinha visto na vida. Porque significavam que ele também estava sentindo. Que eu não estava sozinha naquilo. Nos primeiros anos, ele ligava do trabalho no meio da tarde de terça-feira só para dizer que estava pensando em mim, sem motivo. Aquelas ligações faziam com que eu sentisse que existia,
que no meio de um dia qualquer, num escritório cheio de planta baixa e especificação técnica, alguém tinha parado para pensar em mim. É uma coisa pequena, mas pequena do jeito certo. Com o tempo foram espaçando, primeiro uma vez por semana, depois só quando precisava de alguma coisa, depois pararam. E eu fui me acostumando. Assim a gente perde a si mesmo dentro de um casamento. Não de uma vez, aos poucos, com consentimento. Cada ajuste pequeno, cada barulho que você resolve ignorar, cada conversa que você decide não ter, porque o jantar está esfriando, e amanhã cedo tem aula e você está cansada, e ele também está cansado. E então, vocês dois ficam em silêncio na frente da televisão, como se aquilo fosse intimidade. O casamento ia acontecendo ao redor da gente, enquanto nós dois íamos ficando mais longe dentro dele. Tem um momento, e eu só identifiquei esse momento olhando para trás, muito depois, em que um casamento vira hábito. Não é dramático quando acontece, é silencioso. Você continua acordando todo dia na mesma cama, continua fazendo o café da manhã dele do jeito que ele gosta, 2 colheres de açúcar, mexer bem, xícara grande. Continua perguntando como foi o dia, mas em algum ponto, a pergunta para de ser curiosidade e vira protocolo. E você nem percebe quando a diferença aconteceu. Passamos por uma fase difícil quando Cauã tinha uns 12 anos. Roberto estava sobrecarregado no trabalho. Uma obra grande, prazo apertado, aquele tipo de pressão que ele trazia para casa sem perceber, que instalava na tensão dos ombros dele e no tom da voz quando alguém perguntava alguma coisa no momento errado. Eu também estava sobrecarregada. Ficamos meses sem conversar de verdade. Não aquela conversa que chega em algum lugar, só a conversa funcional, de logística. Quem busca, quem paga, quem liga para o pediatra, quem lembra de renovar o seguro do carro. Fizemos terapia de casal. Pareceu melhorar. Mas olhando agora, acho que nós dois aprendemos a conviver com o vazio sem nomeá-lo. Aprendemos a fazer as pazes com a superfície e chamar isso de casamento saudável. Tem uma diferença grande entre um casamento tranquilo e um casamento morto. Eu confundi os dois por muito tempo. E fui vivendo. Levantando todo dia. Fazendo o café. Dando aula. Voltando para casa. Jantando. Dormindo. A vida acontecendo de forma perfeitamente organizada. Eficiente. Previsível. O tipo de vida que parece boa de fora e que por dentro vai ficando cada vez mais silenciosa, de um jeito que não é paz. Os sinais estavam lá. Sempre estiveram. Eu só não sabia o que estava procurando. Primeiro sinal. Roberto começou a ir à academia às 6 da manhã. Isso não parecia nada. Na verdade, parecia positivo. Eu até elogiei. Disse que fazia bem, que eu deveria fazer o mesmo. Mas Roberto nunca foi de acordar cedo. Em 25 anos de casamento, ele reclamou do despertador todo dia sem exceção. Era uma reclamação que ele fazia praticamente dormindo ainda. Um gemido, um resmungo, a mão procurando o celular às cegas para silenciar o alarme. Ficava mal-humorado até o segundo café. Era uma das coisas que eu tinha aprendido sobre ele. Não falar de nada importante antes do segundo café. De repente, acordava antes do alarme tocar. Calmo, até animado. Se levantava, tomava banho, saía. Eu pensei que fosse aquela crise de meia-idade, de repente querendo correr maratona ou aprender a tocar guitarra. A academia parecia o mais razoável de todos esses impulsos. Mas teve uma manhã, uma em especial, em que eu notei que ele tinha saído sem tomar o café que eu tinha feito. Ele sempre tomava, desde o primeiro dia que a gente morou junto. Era uma coisa pequena, mas era nossa. Aquela manhã, ele saiu sem tomar. Eu fiquei olhando para a xícara cheia, esfriando na bancada, e engoli essa observação sem mastigar. Segundo sinal. O celular virou extensão do corpo. Não era que ele escondesse de forma óbvia, era mais sutil, e por isso mais eficiente. Ele simplesmente girava a tela quando eu chegava perto. Um gesto automático. Como reflexo. Como quando você retira a mão de uma chama antes de pensar. Eu fui notando. Uma vez eu cheguei por trás para ver uma foto que ele tinha comentado. Uma cachoeira, era isso que ele disse. E ele fechou o celular
antes de eu conseguir ver a tela. A velocidade com que ele fechou não era a velocidade de alguém com preguiça de mostrar. Era a velocidade de alguém acostumado a fechar rápido. Que foto? Eu perguntei. Ah, era uma coisa do grupo do trabalho. Ele disse, sem desviar os olhos do controle remoto. A voz era igual. O rosto era igual. Nada denunciava nada. Eu acreditei. Por que eu não acreditaria? Era meu marido. Era o homem cujos olhos vermelhos eu vi no altar. Era o homem que eu conhecia fazia 25 anos. Mas teve outra noite em que eu passei pela mesa e o celular dele estava virado para baixo. Ele nunca colocava o celular virado para baixo antes. Eu parei, olhei, continuei andando. Aquela noite eu deitei pensando, estou ficando paranoica. Me convenci disso antes de apagar a luz. Engoli essa explicação sem mastigar também. Terceiro sinal. Ela sumiu. Não de vez. Gradualmente, do jeito que as coisas importantes desaparecem quando você não está prestando atenção. Antes, a gente se falava todo dia. Às vezes 2, 3 vezes. WhatsApp, ligação, aquele tipo de amizade onde você manda áudio de 5 minutos sobre absolutamente nada e a outra manda de volta porque também tem 5 minutos de absolutamente nada para oferecer e isso é suficiente. Esses áudios eram a minha forma de me sentir acompanhada, de ter alguém que sabia como eu estava sem eu precisar explicar do zero. Aos poucos, foram diminuindo. Tô corrida. Semana pesada. Depois a gente se fala. Tô com dor de cabeça. Fica pra semana que vem o almoço. E semana que vem virava outra semana que vem. Teve um mês inteiro em que a gente não se viu pessoalmente. Nunca tinha acontecido isso. Em 25 anos de amizade. Eu senti a distância. E estranhei. Mas atribuí a vida, a correria, ao cansaço de ser mulher de 50 e poucos anos, com responsabilidade em cima de responsabilidade. Disse para mim mesma que a gente estava ficando mais velha, que as amizades mudam, que era natural. Teve uma tarde em que eu estava no supermercado e comprei aquele biscoito específico que só ela gosta, o de coco com chocolate, com a intenção de levar para ela numa visita que eu ia marcar. O biscoito ficou na despensa por 3 semanas. Eu olhava para ele toda vez que abria o armário. Havia algo desconfortável na ideia de ir até ela. Uma resistência que eu não sabia nomear. O corpo sabe antes da cabeça. Mas eu não estava ouvindo o corpo. Engoli mais essa, sem mastigar. E ali, nessa sequência de 3 sinais que eu escolhi não ver, foi onde a história aconteceu. Não numa noite dramática de revelação, mas em todas aquelas manhãs em que o café esfriou sozinho. Em todas aquelas noites em que o celular ficou virado para baixo. Em todos aqueles áudios que foram ficando mais curtos até desaparecerem. Eu estava dentro da história sem saber que estava dentro dela. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Uma quinta-feira absolutamente comum, o tipo de dia que não avisa que vai mudar tudo. O tipo de dia que você vai se lembrar para sempre exatamente por ser tão banal. Eu tinha corrigido prova o dia todo. 32 exercícios de álgebra, caneta vermelha, costas doendo na cadeira da sala dos professores. Uma aluna tinha escrito na folha, no canto, com letra miúda. Professora, a senhora é a única que explica de um jeito que faz sentido. Eu tinha olhado para aquilo e sentido aquela coisa que te faz continuar fazendo o que você faz. Roberto tinha chegado em casa às 8. Jantamos arroz, feijão e frango grelhado. A refeição de toda quinta-feira. Aquela sequência que a gente repete sem pensar. Ele ficou no celular no sofá. Eu assisti ao jornal. Trocamos talvez umas 20 palavras durante o jantar. Não foi uma noite tensa. Foi uma noite vazia. Que é diferente. Fui dormir antes dele, como de costume. A cena mais banal do mundo. Lá pelas 11h30, acordei com sede. Fui buscar água na cozinha. Na volta, passei pelo sofá. Roberto tinha adormecido ali. O corpo largado, a boca levemente aberta, aquele ronco baixo que eu aprendi a ignorar em 25 anos. O celular tinha caído na almofada ao lado dele. A tela estava acesa. Uma notificação. E o nome que apareceu me parou no meio do corredor. Cris. Com um coração vermelho. Um coração vermelho.
Só isso. Eu fiquei olhando para aquele coração como se ele estivesse escrito em outro idioma. A minha cabeça tentou construir uma explicação razoável. Tentou durante talvez 5 segundos. Mas meu estômago sabia antes da minha cabeça. Meu estômago sempre sabe. Ficou pesado. Uma pedra quente, bem no centro. Não dor exatamente, mas como pressão, como se alguma coisa estivesse pressionando por dentro tentando sair. Minhas mãos ficaram frias, completamente frias. A água que eu tinha na mão estava quase em temperatura ambiente, mas meus dedos pareciam ter esfriado do lado de dentro. Eu respirei. Uma vez, devagar. Peguei o celular, abri. A tela pediu senha. Eu digitei a data do aniversário dele, a senha que ele sempre usou, que ele nunca mudou, que ele claramente não esperava que eu fosse precisar. Abriu. Eram mensagens de meses. Meses. Eu fiquei lá, em pé, no meio da sala escura, lendo com a luz da tela no rosto. Os olhos correndo pelas palavras sem conseguir parar. Tô pensando em você. Saudade do ontem. Ele não sabe o que tem. Nunca me senti assim com ninguém. Rolei para cima, para o início, para ver quando tinha começado. Fevereiro. Eram 8 meses de mensagens. 8 meses em que eu estava na mesma casa, corrigindo prova, fazendo arroz com feijão, assistindo ao jornal, dormindo na cama ao lado dele, enquanto isso existia no celular que ficava virado para baixo na mesa de jantar. 8 meses de manhãs de academia. 8 meses de celular girado. 8 meses de áudios que foram diminuindo. E então eu vi a mensagem dela. Aquela. A Sandra não merece nem saber. Ela não ia entender. Reli 3 vezes. Não porque não entendi, porque precisei confirmar que era real, que era a letra dela, que era o nome dela na tela. Cristina. Minha Cristina de 25 anos. A mulher que ficou 40 minutos em silêncio no telefone enquanto eu chorava no corredor do hospital. A mulher que apareceu com uma muda de roupa quando eu não tinha conseguido sair para buscar uma. A mulher que foi minha madrinha e usou um vestido verde musgo e reclamou de brincadeira que eu estava tentando fazer ela eclipsar a noiva. Essa mulher. Coloquei o celular de volta na almofada, do jeito exato que estava. Voltei para o quarto. Deitei. Fiquei olhando para o teto. Não chorei. Não imediatamente. Só fiquei ali, no escuro, com as mãos em cima do peito, sentindo o coração bater num ritmo que parecia acelerado demais para uma mulher deitada imóvel. A cama estava vazia do lado dele, mas aquela ausência eu já sentia faz tempo. Só que agora eu sabia o nome do que estava faltando. E o nome era Cristina. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova que vai te prender do começo ao fim, igual a essa aqui. Não sei quanto tempo fiquei acordada naquela noite. Sei que o teto estava escuro, e depois foi ficando cinza, e depois foi ficando branco com a luz do amanhecer entrando pelas frestas da persiana. Sei que Roberto entrou no quarto lá pelas 6, ainda sonolento, sem me olhar, foi direto ao banheiro. Ouvi o chuveiro ligar. Ouvi ele cantarolar alguma coisa. Ele cantarolava naquele chuveiro fazia 25 anos. Nunca me incomodou. Naquela manhã, eu tive que morder o lábio de dentro para não gritar. Quando ele saiu do banheiro, eu fingi que estava dormindo. Fiquei com os olhos fechados, a respiração controlada, enquanto ele se vestia no escuro com a habilidade de quem faz isso há décadas, sem ligar a luz para não acordar a esposa. Aquele cuidado pequeno, aquele gesto de anos que me emocionava no começo e que eu tinha deixado de notar. O cuidado de não ligar a luz para não me acordar. O cuidado de fechar a porta devagar. O mesmo homem que fazia isso todas as manhãs com esse cuidado, enquanto mandava mensagem para ela dizendo que nunca tinha se sentido assim com ninguém. As duas coisas ao mesmo tempo. No mesmo homem. Eu não sabia que era possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo assim. Aquela familiaridade de 25 anos e aquela traição de 8 meses, ao mesmo tempo, no mesmo corpo. A porta fechou. Ouvi os passos dele no corredor, depois na escada, depois o portão do estacionamento. E fiquei mais um tempo deitada.
Deixei a cama esfriar ao redor de mim. Fui entendendo, aos poucos, com aquela clareza silenciosa que só vem quando não tem mais para onde correr. O que eu ia fazer? Quando ouvi o carro dele sair, levantei. Fiz café. Tomei sentada na mesa da cozinha, olhando para o quintal que eu cuidei desde que a gente se mudou para aquela casa. O pé de limão que eu plantei no primeiro ano de casamento, num sábado de manhã com a terra ainda molhada de chuva, Roberto do meu lado rindo porque eu tinha colocado o buraco fundo demais. O canteiro que eu reformei no ano que minha mãe morreu, porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos, porque quando a cabeça não para o corpo precisa de uma tarefa concreta. A grade que eu mandei pintar de branco quando Cauã tinha 7 anos, porque ele disse que a casa parecia uma casa de fadas com grade branca e eu achei aquilo a coisa mais bonita que alguém já disse sobre qualquer coisa. Tomei o café olhando para aquilo tudo e sabia o que eu ia fazer. Não decidi num momento épico. Não houve uma revelação grandiosa, nenhum discurso interior, nenhuma frase que eu pudesse guardar para contar depois. Decidi naquele silêncio longo de manhã de quinta-feira, enquanto o café esfriava na caneca e o pé de limão ficava parado no vento. Foi uma decisão quieta, do tipo que já estava tomada antes de eu saber que tinha tomado. Liguei para minha irmã Débora às 10 da manhã. Preciso ficar uns dias na sua casa, falei. O que aconteceu? Eu te conto quando chegar. Ela não perguntou mais. Débora nunca pergunta mais do que o necessário. É o que eu mais amo nela. Peguei 2 malas, abri o guarda-roupa. Escolhi com calma, como quem faz lista de supermercado. Roupas de trabalho, documentos, o caderno azul onde eu anotei meus planos de aposentadoria. Planos que eu nunca discuti com Roberto porque ele sempre dizia que era cedo demais para pensar nisso. E eu sempre concordava porque era mais fácil do que brigar. O livro que eu estava lendo e que tinha marcado na página 87. E o meu anel de casamento. Não tirei com raiva, tirei com cuidado, como quando você tira um curativo. Devagar, para não arrancar mais do que precisa. Coloquei em cima da cômoda, no lado dele, alinhado com a borda. Olhei para ele por um segundo. Aquele anel tinha estado no meu dedo por 25 anos. Tinha marcado minha pele. Aquela marca branca que fica quando você usa uma aliança por tempo demais. Não deixei bilhete. Não havia nada para explicar que ele não soubesse. Roberto chegou em casa às 6 da tarde. Eu já não estava mais lá. Fui embora às 4. As rodas da mala fizeram aquele barulho no piso de madeira que eu encerava toda quinzena. Um barulho que ecoou pelo corredor mais do que eu esperava. Entrei no carro. Coloquei as malas no porta-malas. Sentei atrás do volante e fiquei parada 2 minutos olhando para a frente da casa. 25 anos naquelas paredes. O jardim, a grade branca, o pé de limão, a janela do quarto com a cortina que eu escolhi numa loja de tecidos numa tarde de sábado há 15 anos e que ainda estava lá, um pouco desbotada, mas ainda lá. Depois dei partida e fui embora, sem olhar pelo retrovisor. Não porque eu era forte, porque eu sabia que, se olhasse, eu parava o carro. E eu não podia mais parar o carro. Na casa da Débora, eu dormi no quarto dos fundos. A cama era pequena, o colchão, duro. A janela dava para a parede do vizinho. Mas foi a primeira noite em meses que eu dormi de verdade. Aquele sono profundo, pesado, sem a vigília constante de quem está sempre esperando alguma coisa. O corpo descansa quando para de fingir. Esse é um negócio que eu não esperava entender tão fisicamente, mas é real. Quando você para de segurar alguma coisa, o corpo sente. Eu acordei de manhã com aquela desorientação de quem dormiu fundo, sem saber por um segundo onde estava, olhando para o teto desconhecido, ouvindo o barulho de rua que era diferente do barulho da minha rua. E então lembrei. E em vez de afundar, eu respirei. Débora ficou sentada comigo até meia-noite enquanto eu contava. Ela não disse "eu avisei". Não disse "é assim mesmo". Não disse "você merece melhor", que é a frase que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer e precisam dizer alguma coisa. Só ficou ali, com um chá que eu não pedi, mas que apareceu na minha mão de alguma forma. Ela ficou me olhando com aquele jeito dela de olhar, direta, sem pena,
mas com cuidado. Tem uma diferença entre pena e cuidado. Pena diminui, cuidado sustenta. Às vezes, a melhor coisa que alguém pode fazer por você é simplesmente não tentar consertar o que ainda não tem conserto. Roberto ligou na manhã seguinte, 6 vezes seguidas. Eu olhei para o nome dele pulsando na tela e senti uma coisa estranha. Nada. Não raiva, não saudade, não aquele frio no estômago de quando você está prestes a fazer algo difícil. Nada. Apenas o nome dele na tela, pulsando e eu olhando. Na 7ª ligação, atendi. Sandra, o que está acontecendo? Cheguei em casa e... Eu sei, eu disse. Silêncio. O que você sabe? Tudo, Roberto. Outro silêncio. Mais longo. Do tipo que preenche o espaço entre duas pessoas que já não têm mais o que fingir. A gente precisa conversar. Não agora. Desliguei. Ele mandou mensagem depois. Uma longa. O tipo de mensagem que os homens mandam quando percebem que não tem mais como sair pela tangente. Cheia de explicações. De não foi o que parece, de eu não sei como aconteceu, de eu te amo, de estou com medo de te perder. Que era amizade que virou outra coisa sem que ele percebesse. Que ele estava confuso, que estava arrependido, que se eu desse uma chance, ele provaria que conseguia ser diferente. Eu li tudo, cada palavra. Li uma segunda vez. Depois, coloquei o celular na mesa da cozinha da Débora e fui ajudá-la a descascar batata para o almoço como se nada tivesse acontecido. As mãos no descascador. O barulho da faca na tábua. A Débora falando de alguma novela que eu nunca assisti. E eu ali, presente, inteira, do meu jeito. Os dias que se seguiram foram os mais pesados da minha vida. Não o tipo de pesado que aparece em filme, aquelas cenas onde a mulher chora lindamente na janela com chuva enquanto uma música bonita toca. O tipo real. O tipo que você acorda de manhã e leva 10 minutos para sair da cama, porque o corpo simplesmente não quer. Porque a cama, mesmo pequena e com colchão duro, é o único lugar onde não é preciso ser funcional. Primeira semana. Eu mal comi. Débora colocava prato na minha frente e eu ficava olhando para ele até esfriar. Não era falta de fome, era que engolir parecia difícil. O esôfago apertado, o peito apertado, tudo apertado. Como se o corpo soubesse que estava processando alguma coisa grande demais e tivesse decidido redirecionar toda a energia para isso, deixando todo o resto em segundo plano. Emagreci 4 quilos em 8 dias, sem tentar. Tinha horas que eu ficava sentada na beira da cama e não conseguia me lembrar por que eu tinha levantado. Ia buscar água e ficava parada na cozinha sem pegar o copo. Ia atender o celular e esquecia o que ia dizer. A cabeça em loop, as mensagens, o coração vermelho, a frase dela, ela não ia entender. Aqueles 8 meses, aquelas manhãs de academia, aquele celular virado para baixo, aquele cantarolar no chuveiro, aquele jantar de arroz e feijão enquanto aquilo tudo existia. Uma noite, às 3 da manhã, eu acordei com o coração acelerado. Não era pesadelo. Era só a cabeça continuando o que ela tinha parado de fazer quando eu tinha adormecido. Fiquei deitada no escuro contando os meses. Fevereiro, março, abril. Em abril, nós 2 jantamos fora para comemorar o aniversário de casamento. Roberto pediu aquele vinho caro que ele só pedia em ocasiões especiais. Brindamos. Ele sorriu para mim de um jeito que me fez pensar que a gente ainda tinha isso. Aquele fio que conecta 2 pessoas que viveram muito juntas. E em abril, ele já mandava mensagem para ela dizendo que estava pensando nela. Aquilo foi difícil de segurar. Não chorei alto. Só ficou apertado por dentro de um jeito que não passava. Aquela sensação de ter sido enganada até nos momentos que eu achei que eram verdadeiros. Não só nos momentos ruins, nos bons também. Naquele jantar, naquele vinho, naquele sorriso. Tudo retroativamente manchado. Eu fiquei tentando localizar um momento em que eu poderia ter visto. Um momento em que havia uma brecha na performance dele. Não encontrei. Ou era bom demais nisso, ou eu não estava olhando. Provavelmente os 2.
E aquela descoberta de que eu tinha deixado de olhar para o meu próprio casamento com atenção real foi, de certa forma, tão pesada quanto a traição em si. Não me culpei por não ter visto. Me perguntei, com honestidade, o que tinha me feito parar de olhar. E essa pergunta ficou comigo por muito tempo. Ainda fica às vezes. Segunda semana. As pessoas souberam. Não sei como. Essas coisas sempre vazam, como água encontra rachadura. Uma amiga do condomínio mandou mensagem perguntando se eu estava bem, com aquele ponto de interrogação cheio de subentendido. Uma colega da escola mandou áudio com reticências e afetos desnecessários. Aquele tipo de mensagem que é mais sobre a pessoa que manda do que sobre a pessoa que recebe. A pior foi a sogra. Dona Marilene sempre teve uma habilidade especial de fazer você se sentir culpada por coisas que não eram culpa sua. Era um talento cultivado ao longo de décadas. A arte de entrar numa situação e sair dela parecendo que estava certa, independente de qualquer coisa. Me ligou para dizer que ela não queria se meter, e passou os 23 minutos seguintes se metendo com precisão cirúrgica. Roberto está destruído, Sandra. Você sabe que ele te ama. Ele é um bom homem no fundo. Todo homem comete erros. Você vai jogar fora 25 anos por causa de uma besteira? Eu deixei ela falar. Deixei tudo sair. Quando ela parou de falar, eu disse: Dona Marilene, eu também o amei muito. E desliguei. Não com raiva, com cansaço. É diferente. Raiva ainda é energia. Cansaço é quando a energia acabou de vez. Teve uma tarde, no 8º dia, que eu estava no banheiro da Débora e me olhei no espelho sem querer. Olheiras fundas, cabelo sem forma, uma palidez de quem não está dormindo direito. E por um segundo, só um segundo, um pensamento entrou sem pedir licença, que eu tinha falhado em alguma coisa. Que se eu tivesse sido mais presente, ou mais interessante, ou menos previsível, ou menos cansada, que se eu tivesse sido diferente de alguma forma específica que eu não sabia qual, aquilo não teria acontecido. Esse pensamento é perigoso. Eu sei disso agora. Mas naquela tarde ele me pegou de jeito. Fiquei sentada no chão do banheiro por uns 20 minutos, sem chorar, só sentada. O chão estava frio nas minhas coxas. A luz era branca demais. E eu fiquei ali me lembrando da frase dela. Ela não ia entender. E pensando que o que ela queria dizer era que eu era menos. Que eu não entenderia porque eu não era capaz de entender. Que existia algo entre eles que eu, fundamentalmente, não estava equipada para ter. Fiquei com aquilo por um tempo. Deixei ele pousar. Deixei ele fazer o que queria dentro de mim por aqueles 20 minutos. E depois pensei, que arrogância a dela. E a dele, de decidirem que eu não merecia saber. De me tirarem o direito de escolher sobre a minha própria vida. De me tratarem como alguém que precisa ser protegida da própria existência. Como se eu fosse frágil demais para a verdade. Eu que atravessei o hospital com filho na incubadora. Eu que enterrei minha mãe e voltei para dar aula na semana seguinte porque as turmas não podiam ficar sem professor. Eu que segurei esse casamento por 25 anos com as 2 mãos abertas, frágil demais. Débora bateu na porta. Sandra, tá bem? Tô, eu disse. E não estava. Mas eu sabia, naquele momento, que ia ficar. No 12º dia, Roberto apareceu. Não me avisou. Simplesmente apareceu na porta da Débora às 8 da noite, com aquela cara de quem chegou depois de ter ensaiado o que ia dizer no carro. Débora me chamou com a voz baixa. Ela não queria que ele entrasse, mas também não queria decidir por mim. Eu fui até a porta. Roberto estava diferente. Mais magro, ou talvez só mais vazio. É difícil dizer. Com um olhar que eu nunca tinha visto nele. Não exatamente arrependimento, mas como o olhar de quem percebeu que perdeu alguma coisa antes de saber que precisava dela. Eu preciso te ver, ele disse. Você tá me vendo, eu disse. Sandra. Ficamos em silêncio. E eu senti, de verdade, honestamente, uma parte de mim ainda querer que ele dissesse a coisa certa, a frase perfeita,
Aquela combinação de palavras que desfazia tudo, que devolvesse os 25 anos, que fizesse aquilo não ter acontecido. Eu queria que existisse essa frase. Fui honesta comigo mesma sobre isso naquele momento. Mas não existe essa frase. Eu sabia disso. Vai embora, Roberto. Eu errei muito. Eu sei. Mas vai embora. Fechei a porta. Me apoiei nela do outro lado. Respirei fundo uma vez e depois outra. Débora estava atrás de mim com uma xícara de chá. Ela não disse nada. Só me entregou a xícara. Eu segurei com as 2 mãos. Deixei o calor dela passar para os meus dedos. Fiquei assim por um tempo, de pé no corredor, segurando aquela xícara, enquanto o som dos passos dele ia sumindo lá fora. Ouvi o carro dele dar partida. Depois, silêncio. E eu fiquei de pé naquele corredor até o chá esfriar. Antes de continuar, se essa história está te tocando de alguma forma, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. Tem mulher por aí que está exatamente nesse corredor agora, segurando uma xícara que não pediu. E se você ainda não é inscrita no canal, o botão tá aqui. O que vem agora é a parte que mais importa. Os dias depois daquela noite na porta foram diferentes. Não mais leves, diferentes. Como quando uma dor de cabeça passa e você fica surpresa de repente ao não sentir mais aquele latejo, mas o corpo ainda não sabe direito como funcionar sem ele. Havia algo novo naqueles dias. Não alívio, não ainda, mas uma qualidade diferente do peso. Antes, o peso era difuso, espalhado por tudo, impossível de localizar, impossível de nomear. Agora, o peso tinha contorno. Eu sabia exatamente o que estava carregando. E o que estava carregando, eu tinha escolhido carregar. Essa diferença importa. Fui retomando coisas pequenas. No dia seguinte, a Roberto ter ido embora, arrumei a cama com cuidado, com aquelas dobras nas pontas que eu fazia quando era mais jovem e tinha mais paciência, aquele capricho de domingo de manhã que eu tinha perdido em algum ponto dos últimos anos. No dia depois, escrevi no caderno azul pela primeira vez desde que tinha saído de casa. Não planos grandes, só uma lista de coisas que eu queria. Escrevi devagar, com a minha letra de sempre, a letra que meus alunos reclamam que é pequena demais para ler no quadro. Não queria muito. Mas tudo que tinha na lista era meu. Só meu. Queria voltar a dar aulas. Queria um apartamento que fosse só meu, sem as marcas de uma vida que tinha terminado nas paredes. Sem o pé de limão que era lindo, mas que eu não conseguiria olhar sem sentir o peso de tudo que tinha acontecido ao redor dele. Queria tomar café na varanda de manhã, sem calcular o horário de ninguém. Queria comprar aquele queijo que Roberto odiava, aquele curado, forte, que ele dizia que era coisa para quem quer sofrer, e que eu deixei de comprar em algum ponto dos últimos anos sem nem perceber quando. Queria ser Sandra, não a esposa, não a professora, não a mulher que sobrou. Sandra. No 12º dia, lavei o cabelo. Parece ridículo dizer isso, mas quem já ficou no fundo sabe. Sabe que tem dias em que lavar o cabelo é o maior esforço possível, que o chuveiro parece longe demais e a toalha pesada demais, e o processo todo exige uma energia que você simplesmente não tem e que não faz sentido gastar quando você nem sabe direito para que está acordada. Eu fui assim mesmo. Me levantei, fui até o banheiro, abri o chuveiro, entrei. Deixei a água esquentar de verdade. Não aquela temperatura morna de costume, mas quente de verdade, aquela que você sente na pele, aquela que vai fundo. Me ensaboei devagar. Lavei o cabelo 2 vezes. Fiquei embaixo da água muito além do necessário. Apenas fiquei ali, sem pensar em nada que precisasse ser resolvido, sem planejar nada, sem revisar nada. Apenas o barulho da água e o cheiro do shampoo e o calor na pele. Depois me enrolei na toalha e sentei na beira da cama. O cabelo molhado pesava nos ombros. A água escorria pelo pescoço. E eu fiquei ali, não pensando em nada grandioso, não num discurso épico, não numa decisão heróica. Só ali, sentindo o peso do cabelo molhado, presente dentro do próprio corpo. Aquela foi a minha virada. Não foi um momento de força.
Foi um momento de presença, de estar dentro do próprio corpo de novo, depois de dias vivendo fora dele, depois de dias sendo uma cabeça que pensa sem um corpo que sente. Aquele banho foi o primeiro momento em que eu não estava no passado nem no futuro. Estava ali, no chuveiro da Débora, com o cabelo molhado, viva. No 15º dia, Roberto apareceu de joelhos, literalmente. Liguei o interfone e vi pela câmera. Ele estava ajoelhado na calçada na frente do prédio da Débora. Na rua, com um buquê de flores, de joelhos na calçada. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo. Mais tempo do que eu esperava. Não senti o que eu achei que ia sentir. Não senti satisfação. Aquela satisfação pequena e desonesta de ver alguém sofrendo quando você também sofreu. Não senti raiva. Não senti amor. Senti algo perto de cansaço. Um cansaço antigo, de muito antes daquela noite de quinta-feira. Um cansaço que tinha se acumulado ao longo de anos de pequenos silêncios e pequenas resignações e pequenas escolhas de não olhar de frente. Desci. Abri a porta do prédio. Ele estava com os olhos vermelhos. Aqueles mesmos olhos que eu vi no altar 25 anos atrás e que me pareceram a coisa mais bonita do mundo porque eu achei que eram emoção. Sandra, ele começou. Ele sempre começava dizendo meu nome, como se isso abrisse uma porta. Roberto, eu disse, eu preciso te pedir perdão. Eu errei. Com você, com tudo que a gente construiu, com o Cauã, com... Eu sei que você errou. Eu posso mudar. Eu quero tentar de novo. Se você me der uma chance, eu levantei a mão devagar. Não com raiva, não com desprezo. Só devagar, para ele parar. Não é mais sobre o que você quer, Roberto. Ele ficou me olhando. Aquele homem de joelhos na calçada. Aquele homem que eu amei durante 25 anos, que cantarolava no chuveiro toda manhã, que ligava do trabalho sem motivo lá no começo, que chegou ao altar com os olhos vermelhos num dia de abril de 1999 e que eu nunca perguntei por que estava assim, que cresceu ao meu lado e ficou mais longe ao mesmo tempo. Mas você vai ficar bem? Ele perguntou. A voz pequena. Aquela pergunta pequena. E foi ali que eu entendi de vez. Aquela pergunta não era sobre mim. Era a última coisa que ele precisava que eu respondesse para se sentir aliviado, para poder seguir em frente sem o peso de ter deixado alguém destruído para trás. Precisava que eu dissesse sim, vou ficar bem, para que a culpa dele se tornasse suportável. Era sobre ele. Até essa pergunta era sobre ele. Eu entendi isso. Não com raiva, com clareza. Olhei para ele por um momento. Já estou, eu disse, e voltei para dentro, sem portada, sem última palavra, sem olhar para trás. 2 semanas depois de ter saído de casa, liguei para a diretora da escola. Preciso voltar antes do previsto, eu disse. O que aconteceu? Assuntos pessoais. Mas eu estou bem. E preciso das minhas turmas de volta. Ela ficou em silêncio por um segundo. Eu conheço esse silêncio. É o silêncio de quem quer perguntar, mas sabe que não deve. Na segunda-feira tem turma às 7h30, ela disse. Estarei lá, eu disse. Segunda-feira, às 7h25, eu estava na porta da sala, com a lista de chamada, com o plano de aula, com olheiras que o corretivo não escondia completamente, mas estava lá. Os alunos entraram, arrastando cadeira, conversando, aquela energia de segunda-feira de manhã que é caótica e vital ao mesmo tempo. Eu chamei a atenção, distribuí as folhas, comecei a aula. Minha voz saiu normal, firme, como sempre. Meus alunos não sabiam de nada. Para eles, eu era a professora Sandra de sempre, organizada, direta, justa, aquela que não aceita caderno sem data e que explica a mesma coisa 3 vezes se precisar e que nunca deixa ninguém sair da sala sem entender. Mas alguma coisa em mim era diferente. Quando eu olhei para aquelas 30 caras de 16 anos naquela manhã de segunda-feira, eu me vi de um jeito que eu não via há muito tempo, não como a mulher que sobrou de um casamento desfeito, como a mulher que escolheu o que fazer com os seus pedaços. E essa diferença, por menor que parecesse de fora, era tudo. 1 mês depois, entrei em contato com uma advogada.
ela tinha uns 60 anos, óculos de armação vermelha e um jeito direto de falar que me fez sentir que eu estava em boas mãos. A voz me tremeu quando comecei a explicar a situação. Não parei por causa disso. Deixei a voz tremer. E continuei falando. Aprendi que é possível estar com medo e continuar. Que coragem não é ausência de tremor. É continuar com o tremor. Você tem direito à metade de tudo, ela disse. Quero entender o que isso significa antes de qualquer decisão, eu disse. Ela me olhou por cima dos óculos vermelhos com um jeito que parecia aprovação. Isso é a coisa mais inteligente que já ouvi de alguém sentado aí nessa cadeira. Eu não sabia ainda exatamente o que eu queria. O processo ainda estava se formando dentro de mim. Mas sabia o que eu não queria mais. Não queria mais depender de Roberto para nada. Não queria mais a minha vida condicionada à presença ou ausência de outra pessoa. E isso, por enquanto, era suficiente para saber. 2 meses depois de ter saído daquela casa, num sábado de manhã ensolarada, fui ao mercado sozinha, sem lista de ninguém, sem calcular o que ele gostava ou não gostava. Empurrei o carrinho pelos corredores com aquela calma estranha de quem não precisa apressar, de quem não precisa pegar o que é mais rápido de preparar ou mais fácil de agradar. Comprei o que eu queria. Comprei o queijo que ele odiava, aquele curado, forte, que ele dizia que era coisa para quem quer sofrer. Coloquei no carrinho sem pensar 2 vezes. Comprei aquele chocolate amargo que ele dizia que era coisa de gente difícil e que eu sempre adorei, mas havia tanto tempo não comprava que eu quase não sabia mais qual era o meu favorito. Peguei 2 tipos diferentes. Decidi que ia provar os 2 e lembrar. Comprei uma planta pequena para a janela do apartamento novo. Uma suculenta. Resistente. Que não precisa de muita coisa para sobreviver. Sem nenhum propósito além de gostar de verde. Voltei para o apartamento pequeno que eu tinha alugado perto da escola. Fiz café. Coloquei o queijo na tábua. Sentei na varanda. O sol estava bom naquela manhã. Daquele jeito específico do sol de manhã cedo, que não está quente ainda, mas já promete, que tem uma qualidade diferente do sol do meio-dia. E eu fiquei ali, com o café na mão, com o queijo que ele odiava, com a planta nova na janela e com o meu silêncio que era meu. Um silêncio que eu tinha escolhido, não um silêncio vazio, um silêncio cheio de mim. Aquela foi a primeira vez em meses que eu me senti leve. Não feliz de forma extravagante, não curada de forma definitiva. Leve, como quando você tira um peso que estava lá faz tanto tempo que você esqueceu que estava carregando. Como quando você para de segurar a respiração. Hoje é uma sexta-feira. O sol está descendo lá fora. Estou sentada na varanda do meu apartamento com um café que eu fiz do meu jeito. Forte, sem açúcar, do jeito que Roberto sempre disse que era amargo demais. A suculenta está na janela. Está bem. Meu filho Cauã vem me visitar amanhã. Ele ficou do meu lado durante tudo isso. Não de um jeito perfeito. Ele também ficou sem saber o que dizer em alguns momentos. Também ficou tenso entre mim e o pai. Também teve noites em que eu sabia que ele estava sofrendo e não sabia como aliviá-lo. Teve uma conversa, umas 3 semanas depois de eu ter saído de casa, em que ele me ligou tarde da noite e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: "Mãe, você tá certa. Só isso. Eu não precisei de mais. Ficou. E isso eu guardo. Voltei a dar aulas. Minhas turmas não sabem de nada. E não precisam saber. O que eles precisam saber é que a equação tem solução, que a lógica tem método, que quando as coisas parecem não fechar, o problema está na operação, não nos números. Isso eu sei ensinar. Tem uma coisa pequena que mudou em mim que não tem nome exato. Quando eu entro numa sala de aula agora e vejo 30 pares de olhos me olhando, esperando que eu explique alguma coisa complicada, eu me sinto capaz de uma forma diferente de antes. Não mais capaz. Diferente. Antes eu era capaz porque era o que se esperava de mim. Agora sou capaz porque escolhi ser. É diferente. Essa diferença não aparece em nenhum lugar visível. Não tem plaquinha. Não tem antes e depois. Minha letra continua pequena demais para ler no quadro. Os alunos continuam reclamando da mesma forma que sempre reclamaram.
Eu continuo mandando mensagem no grupo da escola com os planos de aula com 2 dias de antecedência, porque odeio deixar para a última hora. Continuo sendo a professora que chega antes do sinal tocar. Mas há algo diferente na forma como eu estou naquela sala. Antes eu estava lá cumprindo. Agora estou lá escolhendo. Toda manhã, quando entro pela porta da escola, é uma escolha que eu faço, não uma obrigação que eu carrego. Parece a mesma coisa de fora. Por dentro é tudo diferente. Meu plano de aula continua igual. Mas quando uma aluna fica para trás depois da aula e diz que não está entendendo e que está com vergonha de perguntar na frente dos outros, eu fico. Fico o tempo que for preciso. Não porque é minha obrigação, porque eu sei o que é não conseguir pedir o que você precisa. O anel de casamento está num envelope dentro da gaveta da minha mesa de cabeceira. Não sei ainda o que vou fazer com ele. Talvez venda, talvez guarde, talvez um dia eu tire o envelope da gaveta e olhe para ele com mais curiosidade do que dor, como você olha para um objeto de uma viagem antiga, reconhecendo o lugar, mas sem mais sentir o calor dele. Mas não preciso saber hoje. Hoje eu só preciso de hoje. Há coisas que a gente aprende só atravessando, que é possível se despedaçar e continuar de pé. Não inteira, não igual, mas de pé. Que silêncio às vezes é a forma mais alta de dignidade, que o corpo sabe antes da cabeça, sempre, e que aprender a confiar nesse saber é um trabalho longo e que vale cada minuto. Que traição não é só o que aconteceu numa tela de celular numa noite de quinta-feira. Traição é cada vez que eu ignorei o que estava sentindo para manter a paz, cada vez que engoli sem mastigar, cada vez que escolhi a explicação mais fácil, porque a verdadeira era cara demais de encarar. Cada vez que eu vi uma xícara de café esfriando e não quis saber o motivo. Aprendi também que recomeço não tem data marcada. Não tem um dia em que você acorda curada. Tem um dia em que você acorda e a primeira coisa em que você pensa não é ele. Depois tem outro dia assim, e depois mais um. E esses dias vão ficando mais frequentes sem que você perceba. Até que um dia você percebe. E esse dia tem um sabor específico que não tem nome, mas que eu reconheceria em qualquer lugar. Aprendi que recomeço não é um momento épico. É uma xícara de café na varanda. É uma suculenta na janela. É um queijo que você compra sem pedir licença para ninguém. São coisas pequenas que vão enchendo um espaço que estava vazio. Não de volta ao que era antes. Diferente. Melhor no sentido que importa. Mais meu. Aprendi que 25 anos de história não te dão o direito de saber o futuro da outra pessoa, mas te dão o direito de ser honesta sobre o que você viveu. E o que eu vivi foi real. Mesmo as partes que foram traídas, mesmo as partes que eu quero esquecer. Foram reais. Eu estava lá naquelas manhãs de café que esfriava. Eu estava lá naquelas noites de sofá e jornal. Eu estava lá no aniversário de casamento com o vinho caro em abril, enquanto ele já mandava mensagem para ela. Eu estava lá inteiramente, com tudo que eu tinha. E ele não estava. Mas isso não apaga o que eu fui. Apaga o que ele escolheu ser. Eu estive lá. Inteira. Até quando não deveria ter ficado. E isso não me diminui. Isso é a minha história. E eu escolho como contar ela. Não como a mulher que foi traída. Como a mulher que soube o que fazer quando descobriu. E também aprendi que o maior ato de coragem não foi fechar aquela porta, foi não abrir de volta. Se você já esteve nesse lugar escuro, onde o chão não é chão e você não sabe direito quem você é sem o que estava te machucando, e saiu. Me conta nos comentários como você fez. Não precisa ser uma história bonita, não precisa ter final perfeito, só a verdade de como você atravessou. Eu quero ler.